Fala galera, vamos para a nossa aulinha de MDC, ou também conhecido como máximo divisor comum. Pessoal, a gente viu que no mínimo múltiplo comum era o menor número que era múltiplo de dois ou mais números no conjunto, né? Ou seja, o menor múltiplo comum. Aqui o próprio nome também já diz muito, o máximo divisor comum. Vai ser a mesma ideia, só que com a ideia de divisor. E percebam que aqui é máximo, beleza? Lá no MMC era mínimo. Então, ó, isso aqui vai mudar algumas coisinhas. Vamos pensar aqui num exemplo, ó. Pensa no número 18 e 30, beleza? Quais são os divisores de 18 e quais são os divisores de 30? Os divisores de 18 são divisores positivos, tá, pessoal? Vamos lá. O 1, que é divisor de todos os números. O 2, o 3, o 4, 5 não são. O 6, o 9 e o próprio 18, certo? Esses são os divisores de 18. E os divisores de 30? Quais são eles? Os divisores de 30 são 1, 2, 3, o 4 não é o 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. Tá aqui os divisores de 30. Agora, vamos identificar quais são os divisores que são comuns aos dois números. Então vamos lá. Os divisores comuns a eles são o 1, certo? Vai ser sempre um divisor comum, porque um é divisor de todos os números. Nesse caso aqui também temos o 2, temos o 3, temos o 6 e só. Os outros são divisores somente de um ou de outro. Perfeito. Dessa forma, a gente consegue identificar qual é o máximo divisor comum entre 18 e 30. Qual é esse máximo divisor comum? Pessoal, tá aqui, ó. O máximo, né, ou seja, o maior deles é o 6. Então, o MDC de 18 e 30 é o 6. Mas, de novo, entramos naquele problema. Será que a gente vai ter que sempre calcular os divisores de um, calcular os divisores do outro, depois analisar qual que é o maior? Olha o trabalho que isso dá. Isso aqui para dois números pequenos, ok, mas imagina com números muito grandes. Fica inviável. Então, a gente vai aqui falar de dois métodos para você calcular. Então, ó, vamos lá. O primeiro método para a gente calcular o MDC sem ter que calcular os divisores é fatorando. Vamos fatorar eles, assim como eu ensinei para o MMC, a gente vai ensinar o método de fatorar simultaneamente, ou seja, os dois juntos, e o método de fatoração separada. Os dois métodos são muito importantes, tá, pessoal? Não adianta você falar, eu vou decorar só um método, vou aprender só um. Os dois métodos são importantes. Tem exercício que vai precisar de um, tem exercício que vai precisar de outro. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro método consiste em fatorar os dois números simultaneamente. Então, 18 e 30, vamos fatorar eles. A gente já aprendeu como é que fatora simultaneamente lá no MDC, no MMC. Então, o processo é o mesmo, só que aqui vai ter um detalhezinho a mais. Então, vamos lá. Como é que a gente fatora simultaneamente mesmo? Vamos relembrar. A gente vai dividir pelos números primos, sendo que esses números primos têm que dividir pelo menos um dos dois números que estão aqui. Vamos fazer esse teste? Vamos lá, ó. Se eu tiver o 18 e 30, o primeiro primo que eu vou testar é o 2. Será que o 2 dá para dividir esse número? Dá. Pelo menos um, né? No caso aqui, ó, 18 dividido por 2 vai dar 9 e o 30 dividido por 2 vai dar 15. Beleza? E aí que vem o detalhe. Lembra que o número que eu vou colocar aqui, o número primo que eu vou colocar aqui, ele precisa dividir pelo menos um? Sim. Só que se ele dividir todo mundo, aí você vai marcar ele. Então, olha só. Marca esse cara. Por que eu estou marcando ele? Porque ele só precisava dividir um, mas ele dividiu todo mundo. Sempre que ele dividir todo mundo, marca esse cara. Beleza. Bom, vamos lá. O 9 e o 15. Eu preciso dividir os dois. Só que nenhum dos dois dá por 2. Então eu não vou colocar o 2 aqui. Eu vou para o próximo número, o 3, certo? Eu vou dividir o 3 por 3. O 3, ele divide o 9 e divide o 15. Ele só precisava dividir um, mas ele divide todo mundo. Então, se ele divide todo mundo, marca ele. E aí, quanto é que dá essa conta? Ó, 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Beleza? Show de bola. Eu ainda consigo dividir por 3, correto? Sim. Só que dessa vez, perceba, o 3 ele não divide todo mundo. Ele só divide um. Então, se ele só divide um, não marca. Então, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1.
E o 5, como o 5 não divide por 3, eu vou simplesmente repetir ele aqui. Ok. Agora, olha só, eu vou dividir por 5, né? O próximo primo que divide é o 5. Só que o 5 também, ele não divide todo mundo. Por quê? Ele só divide o 5, o 1 ele não divide. Então, como ele não divide 1, eu vou repetir. 5 dividido por 5 vai dar 1. Percebam que eu não marquei o 5 porque ele não dividiu todo mundo. Beleza? Agora, pessoal, acabou. Agora que eu cheguei na fatoração, né? Eu finalizei aqui, ó, porque deu 1. O MDC vai ser o produto dos números que eu marquei. Ou seja, o produto dos números que dividiu todo mundo. Aí, olha só que legal, ó. Quanto que dá 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6, beleza? E é o mesmo MDC que a gente achou lá, quando a gente fez olhando quais são os divisores, beleza? Então, esse é o primeiro método para o cálculo do MDC. Como que funciona o segundo método, pessoal? O segundo método, ele funciona assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Segundo método. O segundo método, ele consiste na fatoração separada. Então, vamos lá, ó. Vamos fatorar o 18 e vamos fatorar o 30 separadamente, beleza? Ok. E aí, quanto que dá a fatoração do 18? Ó, 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 não dá mais por 2, vai dar por 3. Vai dar 3, por 3 vai dar 1. Beleza? Então, qual que é a fatoração dele? 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Agora vamos para o 30. O 30 dá por 2? Dá. Aqui vai dar 15. O 15 não dá mais por 2, mas dá por 3. Vai dar 5. E o 5 não dá mais por 3, mas dá por 5. Vai dar 1. Cheguei aqui e acabou, né? Então, o produto vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição. Agora, olha só, pessoal. Vou puxar para cá, ó. Eu tenho uma decomposição que é 2 vezes 3 ao quadrado e uma decomposição que é 2 vezes 3 vezes 5, certo? E agora eu vou analisar o MDC. Como é que eu analiso o MDC? Através da decomposição, pessoal, que consiste esse segundo método. Olha que simples. Primeira coisa que você vai ter que fazer é, lembra, aqui tem um paralelo que a gente pode fazer lá no MMC. Se você não viu a aula de MMC, assista porque vai ser muito importante para você entender a diferença do cálculo do MDC para o MMC. Lá no MMC, a gente viu que quando eu tenho a fatoração, eu coloco todos os fatores que apareceram. Então eu colocaria aqui, ó, o 2, o 3 e o 5. E eu pegaria eles com o maior expoente possível. Então, por exemplo, qual que é o maior expoente do 2? Bom, aqui é 1, aqui é 1. Então vai ficar 1 mesmo. Mas no 3, aqui é 2, aqui é 1. Então eu pegaria 2. E aqui não apareceu 5, mas aqui apareceu 5. Então, beleza, ficaria só o 5 elevado a 1. Esse aqui, ó, esse aqui seria o MMC. Mas o MDC, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? O MDC, desculpa, vai ser bem parecido, só que eu não vou pegar todos os fatores. Eu vou pegar somente os fatores que apareceram nas duas. Então, ó, o 5, por exemplo, ele só apareceu nessa fatoração de baixo, eu não vou pegar. Então, eu vou pegar somente o 2 e o 3. E aí, de novo, ó, lembra que lá no MMC a gente pegava com o maior expoente possível? Aqui a gente vai pegar com o menor expoente possível. Então, ó, qual que é o menor expoente possível do 2? Aqui apareceu 1, aqui apareceu 1. Então, o menor é 1. Agora, entre o 3 ao quadrado e o 3 elevado a 1, qual que é o menor? É o 3 elevado a 1, certo? Então, pronto, está aqui o MDC. Basta você multiplicar. Ó, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3. E 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Então, está aqui o cálculo do MDC. Beleza? O mesmo MDC que a gente calculou aqui, o mesmo MDC que a gente calculou aqui. Beleza, pessoal? Bom, é muito importante que vocês entendam essa diferença. E agora, para finalizar a aula, o último detalhezinho. Tem números que não têm divisores comuns. Como assim? Ó, pensa no número. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 12 e o número 25. O número 12 e o número 25, pessoal, você pode testar pelo primeiro método, pelo segundo método ou pelos divisores mesmo, né? Vou fazer pelos divisores aqui porque vai ficar mais rápido. Pensa aqui, ó, os divisores de 12 e os divisores de 25. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 25 são 1, 5 e 25. Repara que eles não têm outro divisor comum a não ser 1. Beleza? Então,
E repare que no primeiro método e no segundo método não ia aparecer nenhum, porque não teria divisores comuns, não teria números primos que dividem eles comuns, somente o 1. Então, toda vez que o 1 for o divisor comum, o único divisor comum, a gente vai chamar esses números de primos entre si. Cuidado, eles não são primos, mas eles são chamados de primos entre si. Por que são chamados de primos entre si? Porque o único divisor comum entre eles é o 1. Beleza? Então, ó, isso é muito importante, tá, pessoal? Números que não possuem divisor comum, a não ser o 1 sempre vai ser divisor comum, porque o 1 é divisor de todos os números. Mas se não tiver outro, se um for único, a gente vai chamar esses números de primos entre si. Beleza? Isso é muito importante, tá? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um grande abraço. Valeu!